Olá, Johnny agora o episódio 60 do Horrorebolas. O episódio de hoje vamos falar da rivalidade turca entre Fenerbahçe e Galatasaray. Toca a vinheta, Filo. Techeco, Maria! Começa agora o episódio 65 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Merhaba Arkadaşlarım. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, Lakabi Olmayan. Olha, vocês pegaram umas frases bem mais complicadas que a minha, hein? São muitos anos estudando turco aqui. É, justamente, hoje aqui todo mundo falando turco, fino do turco, porque a gente vai contar a história de Galatasaray e Fenerbahçe, uma das maiores rivalidades do mundo e a principal lá da Turquia. Mas antes da gente começar, dando aquela passada nas nossas redes sociais, a gente tá com @horabolaspod, hora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né, que você tá usando aí para nos escutar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music, YouTube e também no Orelo, né? O Orelo sempre é aquele esquema que cada play que você der lá na gente no Orelo, a gente ganha uns centavinhos aí. Então, se puder, escutem a gente no Orelo. Mas então é isso, né, pessoal? Hoje aqui o nosso episódio sobre Galatasaray e Fenerbahçe, voltando aí com a nossa série das grandes rivalidades do esporte mundial. Isso que já é nosso 7º episódio sobre rivalidades. A gente já falou aqui de Celtic Rangers, River e Boca, Grenal. Falamos também de Red Sox e Yankees e alguns outros, né? E hoje aqui a gente fala dessa rivalidade que acaba ficando até um pouco mais local, né? Lá na Turquia, mas que é muito, muito intensa, né? E até, por um lado, ruim, aí um pouco intensa demais, né? É uma rivalidade que a gente pode, no nível de intensidade, comparar com, acho que a gente já comentou da Inglaterra, né? Dos hooligans e os vários problemas que já aconteceram lá no campeonato inglês, com o excesso de violência, né, dessa rivalidade entre Fenerbahçe e Galatasaray, e a gente vai ver que, assim como em muitos outros lugares, essa rivalidade vai para fora dos campos, né? Lá na Turquia o pessoal é louco mesmo por futebol, assim como no Brasil, e principalmente por ter esses dois times muito grandes no país, acaba que essa rivalidade fica ainda mais forte. Mas claro que também tem um lado muito bom do confronto, né? São sempre realmente grandes jogos lá no campeonato turco, principalmente. E essa rivalidade que passa muito também pela história do país e da própria cidade de Istambul, que é onde ficam sediados os dois times. E a gente vai falar muito de Istambul aqui hoje, que é uma cidade com uma história muito longa, muito importante para a Europa e para a Ásia de maneira geral. Istambul, que é a maior cidade da Turquia, né, o centro econômico, cultural e histórico do país. E o legal de Istambul é que é uma cidade que se estende aí pelo Estreito de Bósforo, que é o estreito que divide os continentes de Europa e Ásia. Então a cidade se alonga pelos dois continentes, que é algo incomum, né? E que tem muito a ver também com essa história da cidade que a gente vai contar hoje. Istambul tem uma população de mais de 15 milhões de pessoas e abriga cerca de 19% da população turca. Com esses 15 milhões, ela se torna a cidade mais populosa da Europa e a 15ª maior cidade do mundo, né? Só para a gente ter uma dimensão da grandiosidade de Istambul. Além de ser a maior cidade entre dois continentes, até porque talvez seja a única. A única não sei, mas assim, de muito importante talvez seja, e com certeza a maior. E acaba que no final não é nem surpresa que essa rivalidade realmente pegue fogo, né? Visto que os times ficam separados pelo Estreito de Bósforo. Pois é, justamente. Eu tava guardando essa piada também. Piada de químico é isso aí, né, gente? E essa rivalidade que, na verdade, assim, o maior foco é o futebol, óbvio, mas ela acaba saindo do futebol, né? Porque tanto o Fenerbahçe como o Galatasaray, como a maioria dos clubes brasileiros também, tem outros departamentos, né? Que não são só o futebol, tem basquete, tem outras coisas. Né, o basquete é muito grande lá na Turquia, então tem jogo de basquete que tem torcida com sinalizador dentro do estádio de basquete, né? Então, assim, essa rivalidade realmente sai do futebol, é entre os clubes como um todo mesmo. Então, vamos começar aqui falando da história da cidade de Istambul. Como eu disse, é uma história muito extensa, muito importante para o mundo de maneira geral. Em 2008, né, não é quando começa a história, mas
é um ano que foram encontrados artefatos do período neolítico que indicam que já tinha gente vivendo na península de Istambul desde no mínimo 6.700 antes de Cristo. E a história se segue aí já no ano de 1000 antes de Cristo, que é quando surge o primeiro esboço de uma cidade ali naquela região, com uma vila e um porto que eram chamados de Ligos. Mas a história, de fato, da cidade começa mesmo em 660 antes de Cristo, quando os gregos chegam àquela região, né, gregos da cidade de Mégara. Esses gregos de Mégara colonizaram a área que é hoje Istambul e chamaram a cidade de Bizâncio. Só pra dizer que eram os gregos de Megra mesmo, hein? Exatamente, né? Já estavam ali roubando terras dos outros. Não valem nada. E eles colonizaram essa área que ficava no lado europeu do Estreito de Bósforo e chamaram a cidade de Bizâncio. E esse nome, na verdade, vem até de antes dos gregos, vem da língua do povo trácio. E na mitologia grega, o rei Bizas, né, daí o nome Bizâncio, era o líder do exército colonialista de Mégara e por isso, né, foi o líder aí dessa invasão e o fundador lendário da cidade de Bizâncio. O rei Bizas, na verdade, era bisavô do cara que inventou essa história. Chamou de Bizas, Bizâncio, e é um nome que acabou ficando muito famoso aí depois, né, com o Império Bizantino que a gente vai ver também. Interessante de Bizâncio na época e da Istambul atual também é que ela tem uma excelente localização, né, por estar ali entre dois continentes, uma localização extremamente estratégica. Então, naquela época, já ela logo virou um posto comercial muito disputado que atrai interesses e tentativas de invasão dos principais povos durante aí os seguintes 6 séculos. Os persas, os atenienses, espartanos, os jônios, macedônios, os gálatas e até os trácios, né, nomes aí muito legais, disputaram esse lugar. E a história continua já no século I depois de Cristo. Depois de todas essas disputas, a cidade passou finalmente a integrar o Império Romano, o gigantesco Império Romano, e voltou a florescer depois de muitos anos aí de guerras, né? Mas no ano de 193, teve um acontecimento bem engraçadinho aí, sessão da tarde, uma turminha do barulho brigando pelo poder lá no Império Romano, porque 193 é um ano conhecido como o ano dos 5 imperadores. Então já dá para entender aí que eram 5 grandes comandantes brigando pelo título de imperador do Império Romano, depois que o imperador anterior tinha morrido. Foi um ano de muitas guerras e confrontos, traições, né, mortes e tal. Um negócio bem Guerra dos Tronos aí, né? Isso, bem Game of Thrones aí, assassinato, jogo de poder. E acabou que isso influenciou na história de Bizâncio, porque um desses 5 era o Paesenio Níger e o outro era o Septimio Severo, né, que não é o Severo Snape aí do Harry Potter, mas o que acontece com Bizâncio é que a cidade acabou se aliando ao lado do Paesenio Níger e o Níger perdeu para o Severo. Então, no final dessa guerra entre os dois, que já eram os dois dos últimos 5 aí que reivindicavam o trono, a cidade acabou sendo cercada pelo exército romano controlado pelo Séptimo Severo e sofreu muito dano aí durante uma guerra que durou quase 3 anos. E já em 196 ele invadiu a cidade, derrubou os muros, se tornou de fato o imperador do Império Romano e depois ele acabou reconstruindo a cidade que tinha sido destruída durante a guerra. E aqui vale uma pausa para falar rapidinho sobre o Império Romano. Na pesquisa que eu já perdi horas, né? Entrei naquele loop infinito de pesquisa, que comecei a pesquisar o Império Romano e tal, mas a gente não tem tempo, obviamente, para falar do Império Romano em si, que tem uma história ainda 20 vezes maior do que a história de Istambul. Quem sabe a gente traz aí em episódios futuros. Tem muita coisa interessante, era um império gigantesco, com muita longevidade, com várias divisões, imperadores, guerras. Então, fica aí, quem sabe, pro Ora Bolas do futuro. Mas eu queria só dar uns dados aqui muito interessantes sobre o Império Romano, que ele começou em 27 a.C. e durou até 395 depois de Cristo, isso como uma entidade só, né? Apenas como Império Romano. E aí no ano de 395, ele foi dividido entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E aí o Império Romano do Ocidente, né, do Oeste, durou mais alguns anos aí até 476 depois de Cristo, que era o império onde ficava Roma, por exemplo. Já o Império Romano do Oriente, que é o mais importante para a nossa história hoje aqui, que é onde ficava Istambul, no caso Constantinopla,
durou de 395 até 1453. Ou seja, mais de 1000 anos aí do Império Romano do Oriente, que também é conhecido como Império Bizantino, que mostra a força, né, desse império, tanto no leste quanto no oeste. E o seu maior tamanho atingido foi no ano de 117 depois de Cristo, que era numa época que ele ainda era unificado como uma coisa só. E a gente vai até botar uma foto aí no nosso Instagram, que vocês podem ver, do tamanho absurdo que era o Império Romano em seu máximo. Ele englobava áreas aí que atualmente são 48 países, ali em volta do Mar Mediterrâneo, até mais para cima da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. É realmente impressionante. Então, dê uma olhada aí na foto e fica aqui nossa sugestão de tema para o futuro, porque é muito interessante a história do Império Romano. Uma outra coisa que dá aí a dimensão da importância, né, do Império Romano, como o Filó falou, é que essas datas, a queda do Império Romano do Ocidente, aí o Império Romano com sede em Roma, né, e depois a queda do Império Romano do Oriente, aí o Império Bizantino, são exatamente as duas datas que marcam o fim da Idade Antiga e o fim da Idade Média. Então, assim, por duas vezes a queda do Império Romano é considerada o marco que muda as idades em que o mundo é dividido, né? Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. É um império de tamanho e de influência no mundo inteiro. E já que o Filó falou aí da extensão do Império Romano, o Império Romano conquistou aí áreas mais óbvias, né? Itália, França, Portugal, Espanha, um pouco lá da Inglaterra, mas se estendeu até, passa da Turquia, pega áreas que hoje são o Iraque, Síria, né, Israel, até um pedaço aí do que é hoje a Arábia Saudita, Egito. A gente vai botar essa imagem aí no nosso Instagram, mas realmente impressionante tamanho que era esse Império Romano. Exatamente, né? E muito desse tamanho e dessas conquistas do Império Romano tem a ver também com a localização de Bizâncio, justamente como eu falei, por ser muito estratégica ali entre dois continentes, e ajudava até nessas guerras de expansão como um centro mesmo do Império. E justamente por isso, Bizâncio acabou atraindo a atenção do imperador Constantino o Grande no ano de 324. Nesse ano, o Império estava em guerra civil entre o Constantino e o outro imperador chamado Licínios. Constantino acabou vencendo essa guerra, encerrando a guerra civil, virou o único imperador e viu essa necessidade de mudar a capital do Império Romano para outra cidade, né? Porque Roma estava muito longe de todas essas áreas que o Império dominava ali mais para o Oriente. E Roma também estava numa fase ruim, decadente, cheia de epidemias, cheia de intrigas de poder e traições. Então, Constantino acabou decidindo que Bizâncio era a melhor localização para ser a nova capital do Império e renomeou a cidade como Nova Roma. E depois que ele morreu, a cidade viria a ser renomeada mais uma vez para aí sim se chamar Constantinopla, que significa de fato cidade de Constantino. Foi oficialmente proclamada a nova capital do Império Romano no ano de 330. E aí, quando Constantino morre, em 337, ele declara os seus 3 filhos como co-herdeiros do Império Romano, num sistema aí para eles governarem juntos. Mas, né, a gente já imagina aí que essa história não deu muito certo, os filhos não conseguiam chegar em acordo sobre como governar o Império. Então, por toda essa rivalidade, o Império foi dividido quase 60 anos depois, aí, como eu disse, no ano de 395. E Constantinopla virou a capital do Império Romano do Oriente, que também é conhecido como Império Bizantino, enquanto Roma se manteve como a capital do Ocidente. E depois de virar a capital do Império, Constantinopla passou a ser o centro do mundo grego e romano, praticamente assim o centro mais importante do mundo durante aquele período, e também a maior cidade da Europa, enquanto existiu o Império Bizantino. Mas voltando aqui para a nossa linha do tempo, durante o século V, o Império Romano do Ocidente, né, que era sediado em Roma, acabou perdendo grande parte do seu poder até o seu final, no ano de 476, que até como o Henrique disse aí foi quando acabou a Idade Antiga, e sobrando então só, entre aspas, né, só que já era gigantesco, o Império Romano do Oriente, que por sua vez estava, na verdade, indo muito bem, né, prosperando, crescendo até de tamanho, as cidades cada vez mais ricas. E os historiadores recentes, já aqui na nossa idade, né, contemporânea,
acabaram classificando essa época de prosperidade do Império Romano do Oriente como Império Bizantino. Então esse é um nome que não existia naquela época, né, Império Bizantino. Eles chamavam apenas de Império Romano do Oriente. E já recentemente, né, os historiadores decidiram dar esse nome de Império Bizantino para diferenciar o Império Romano do Oriente entre antes do fim do Império Romano do Ocidente e depois do fim do Império Romano do Ocidente. Eu acho que naquela época, na verdade, eles chamavam de Impérios Romanos do Orientus. Isso, do Orientus, com certeza era assim que eles chamavam. Não, é porque não tinha o do, né? Então era Orientalis. Ah, tá. E em turco era como? Menraba Impérios Romanos. Opa, que isso? Tá bom, se você quer o império inteiro aí, à vontade. E aí, entre os anos 600 e 1200, tiveram várias guerras que assolaram Constantinopla e o poder da cidade mudava de mão em mão. O Império Bizantino às vezes detinha o poder, às vezes perdia, retomava, e aí eram vários imperadores brigando pela cidade. E isso durou 6 séculos e acabou levando a cidade a se enfraquecer e começar um certo declínio. E esse declínio só piorou no ano de 1204, quando Constantinopla foi invadida por exércitos ocidentais que capturaram a cidade e saquearam grande parte dos tesouros milenares que tinham lá dentro. Esse novo poder foi chamado de Império Latino de Constantinopla e durou pouco tempo, só até 1261, quando aí sim os bizantinos conseguiram retomar a cidade, mas depois disso ela nunca mais foi a mesma, né? Deixou de ser uma metrópole que crescia e foi cada vez ficando mais fraca, a população foi saindo de lá e ela se transformou praticamente num conjunto aí de vilas e foi piorando ao longo dos anos até chegar em 1453, quando ela já era praticamente uma cidade fantasma em relação à grande Constantinopla de antes e tinha menos de 10% de sua população anterior. Então a gente chega na tão famosa queda de Constantinopla, quando a cidade foi tomada pelo Império Otomano. E só para explicar rapidinho, o Império Otomano era um outro império da época que controlava grande parte do sudeste da Europa e da Ásia Ocidental, e também do norte da África, entre os anos de 1299 e 1922, sim, já no século XX, um império também muito duradouro. E voltando aqui para a linha do tempo, né, no ano de 1453, esse império era liderado pelo sultão Mehmed II, o Conquistador, e ele decidiu tomar Constantinopla e fez um cerco na cidade que durou 53 dias, e durante esse cerco ele conseguiu quebrar a barreira da cidade aí com canhões. E aí o Mehmed deu ao imperador bizantino da época, o Constantino Paleólogos, 3 chances de se render, mas o imperador se recusou. Então o Mehmed decidiu atacar a cidade e ele usou uma tática bem interessante, que na manhã do ataque ele ordenou que todo o seu exército ficasse de joelhos de frente às muralhas e rezasse, até porque o Império Otomano era um império muçulmano, né? Ele acreditava que essa imagem deles pedindo força a Deus e a um Deus que os bizantinos não adoravam seria muito forte e traria medo ao povo bizantino. E logo depois disso ele ordenou o ataque e essa guerra aí continuou durando mais 48 dias. Inclusive o imperador Constantino, ele mesmo sacou a espada e foi lutar e logo depois ele foi assassinado. E aí com a morte do imperador o exército também acabou desistindo e finalmente Constantinopla foi conquistada e se tornou a 4ª capital do Império Otomano e foi a capital do Império até o fim dele, já no século XX. E esse Mehmed, né, ele realmente era muito poderoso, por isso era conhecido como o Conquistador. Tem uma outra história interessante dessa batalha, que assim que ele venceu o Constantino, ele imediatamente pegou seu cavalo e foi até a Catedral de Hagia Sophia, em português, que é a Santa Sofia, do latim aí Sagrada Sabedoria, que foi uma catedral construída pelo Império Bizantino em 537, né, uma catedral cristã. Então o Mehmed foi até lá a cavalo e ordenou o saque da catedral para transformar ela para o Islã. E foi assim que Constantinopla foi tomada e depois desse ataque o Mehmed voltou a investir na cidade, né, a tentar trazer a prosperidade de volta, mas agora numa cidade de domínio muçulmano. E a Hagia Sophia, que fica até hoje, né, e é o principal ponto turístico lá de Istambul.
prédio aí com uma arquitetura única, muito, muito bonito. E hoje é uma mesquita, né? Até a arquitetura atual lembra muito mais uma mesquita do que uma catedral cristã, mas mostra bastante também essa história, né, de Istambul aí com diversos impérios dominando a cidade, e diferentes religiões e tudo isso. É um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, né, mais legais aí de se visitar. É realmente muito bonita. A gente vai botar uma foto aí também no Instagram. E já no ano de 1870, já chegando mais próximo aqui da nossa idade contemporânea, a cidade se modernizou bastante, começou a construir pontes, a criar sistemas de saneamento, de luz elétrica, também de bondes e telefones. E o Império Otomano, como eu disse, durou bastante tempo, e ele só foi terminar já na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, e os otomanos lutaram ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro pelo lado da Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança perdeu a guerra e, com isso, Constantinopla foi ocupada pelas forças aliadas de 1918 a 1923. E aí, quando as forças saíram, no ano de 23, que houve também a proclamação da República da Turquia, aí sim se tornando o país que a gente conhece hoje, e a capital foi transferida para a cidade de Ankara, que é a capital do país também até hoje. E, na verdade, esse nome de Istambul, ele é um nome bem antigo até. Os turcos já denominavam Constantinopla como Istambul desde o século X, mas só no ano de 1930 que a nova República da Turquia promoveu uma série de reformas no país, entre elas a renomeação definitiva da cidade, que deixou de ser Constantinopla e passou a se chamar Istambul. E essa palavra Istambul, que é uma versão reduzida de uma antiga frase turca que significa dentro da cidade ou entrar na cidade, e daí que vem esse nome. E só para fechar aqui a história da cidade de Istambul, com a criação de Ankara como a nova capital, ela teve um certo declínio, mas já nas décadas seguintes, ali 1940, 1950, Istambul voltou a crescer e sofrer modernizações estruturais, e a partir de 1970, a população já estava crescendo, com grandes indústrias indo para lá, e um setor foi puxando o outro, e a economia de Istambul estourou até chegar nessa cidade que a gente tem hoje, como eu disse, a maior da Europa, uma das maiores do mundo, um grande centro econômico e metropolitano mundial. Esse nome Istambul, a gente que sempre gosta aqui de fazer aquela propaganda gratuita da Red Bull, fica aí a sugestão, né? Se a Red Bull quiser fazer aí um Red Bull em pó, podia chamar de Istambul, né? Aí. Isso, instantâneo. Boa. Maravilhoso, meu Deus do céu. Esse era bola de Deus hoje. Mas a cidade de Istambul é bem legal porque ela realmente é essa conexão aí entre Europa e Ásia, né? Tem muita influência europeia, como o Filó falou aí, essas mesmas influências que moldaram o que é hoje a Europa Ocidental, né? Roma, tudo isso. Mas tem muito também da influência asiática, né? Que é essa parte mais do islamismo, né? Que começou aí com a conquista do Império Otomano. Bem legal aí essa ponte, né? Essa ligação da Europa com a Ásia. Passando para falar aqui da rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahçe, justamente por essa ligação aí da Europa com a Ásia, esse confronto é conhecido como o Derby Intercontinental, pela cidade de Istambul ficar aí entre dois continentes, né? Essa rivalidade também sai um pouco só da esfera dos esportes. Galatasaray e Fenerbahçe, na verdade, representam aí diferentes partes da sociedade turca como um todo, mas em especial da sociedade de Istambul. O Galatasaray é um time que fica na parte europeia de Istambul. Ele representa mais aí a alta sociedade, justamente com essa influência aí mais da Europa Ocidental. Já o Fenerbahçe fica na região asiática da cidade e tem ligações aí mais com o proletariado, né, com as classes mais baixas da sociedade, e também uma ligação maior com o islamismo e com essa cultura asiática da cidade de Istambul. Então isso também mostra aí um pouco mais dessa rivalidade, e até por isso, né, por um time ficar na região europeia e o outro ficar na região asiática, é uma outra razão para o nome Derby Intercontinental para esse confronto. E a gente vai ver que, assim como a gente já falou, por exemplo, do Celtic e Rangers, quando os times representam lados diferentes da sociedade, e não só lados diferentes no esporte,
esses problemas acabam saindo de campo também, né? É, justamente. Então, passando para falar aqui um pouco da história dos dois times, o Galatasaray é um time que fica no bairro de Galatasaray, na região europeia de Istambul, como eu falei, mas apesar disso, o time não pegou o seu nome do bairro. Na verdade, o nome Galatasaray vem do Colégio Galatasaray, que é um colégio muito tradicional lá em Istambul, fundado em 1481, ou seja, logo depois aí da queda de Constantinopla, né? E foi sempre um colégio que atendeu aí a alta sociedade de Istambul. A história de fundação do Clube Galatasaray começa com a chegada de diferentes professores vindo aí da Europa Ocidental no Colégio Galatasaray, e esses professores começaram a trazer esportes também que vinham lá da Inglaterra, da França, tudo isso. E com isso os alunos, né, começaram a aprender, começaram a conhecer esses diferentes esportes. A maioria dos alunos aqui eram da alta classe, então eles tinham aí a oportunidade também de viajar, né? E até uma curiosidade aí sobre o Colégio Galatasaray era que muitas das aulas, apesar do colégio ficar na Turquia, eram em francês. Mas aí, conforme os alunos foram conhecendo e aprendendo mais sobre futebol, surgiu a ideia deles se organizarem e criarem o seu próprio time de futebol ali, do colégio mesmo, né? Então, no dia 30 de outubro de 1905, o aluno Ali Sami Yen juntou alguns dos seus amigos no fundo da sala e resolveu, então, criar um time de futebol. Ou seja, você vê que aluno é sempre igual no mundo inteiro, né? Tá tendo aula, ele se junta lá atrás, começa a ter as ideias. Os alunos do fundão que fazem as grandes invenções da humanidade, né? Exatamente. Isso em 1905, tá? Tem mais de 100 anos isso. E no começo, o time, na verdade, nem tinha nome, e era só o grupo de amigos do Ali Sami Yen que se juntavam pra jogar bola. Esse aí é aquele que disputa aquelas peladas de fim de ano, né? Amigos do Zico contra amigos do Ali Sami Yen. É, justamente, não tinha nome. E aí o time ganhou esse nome Galatasaray porque o pessoal, né, o pessoal que assistiu os jogos começou a chamar eles de os garotos do Colégio Galatasaray. Os garotos do Colégio Galatasaray, Galatasaray. E aí ficou o nome que a gente tem hoje de Galatasaray Esporte Clube. Essa história, sim, é uma das mais curiosas aí de invenção de clube, de nome de clube, de todas as rivalidades que a gente já contou aqui no podcast, né? É, quantos clubes foram fundados no fundo de uma sala de aula, né? E numa escola que tem mais de 500 anos. Quer dizer, tinha mais de 400 na época, né? Atualmente mais de 500. A escola é mais velha que o Brasil, quando, né, os portugueses chegaram aqui. É, justamente. E aí o bairro pegou o nome da escola, na verdade, né? Ficou conhecido como bairro de Galatasaray por causa do colégio Galatasaray. E esse nome Galatasaray, que o Filó até chegou a comentar aí sobre os Gálatas, né? Os Gálatas foram um dos povos aí que brigaram lá pelo domínio da cidade de Istambul. E Galatasaray, na verdade, significa Palácio dos Gálatas. E aí o colégio pega esse nome justamente por causa dessa herança, né, do povo gálata na região. Uma das coisas mais icônicas aí do clube Galatasaray é a sua camisa, né, as cores do time. E, na verdade, no início, os alunos lá queriam botar as cores de vermelho e branco, né, que são as cores da atual bandeira da Turquia. Mas, na época, quando o clube foi fundado, não existia ainda a República da Turquia, ainda era Império Otomano. Na verdade, isso era até um movimento revolucionário dentro do próprio país. E pegou meio mal o time querer usar as cores vermelha e branca, porque essas são justamente as cores dos revolucionários. Com isso, os alunos saíram aí para ir num daqueles famosos bazares lá de Istambul. E aí compraram um pano amarelo que eles acharam que ficava muito bonito do lado do pano vermelho que eles já tinham. Criou-se aí, então, a famosíssima camisa do Galatasaray, meio a meio, meio vermelho a meio amarelo, que fica até hoje. É a famosa camisa ketchup e mostarda, né? Que desrespeito com a camisa do Galatasaray. E aí, se chover, mistura tudo, vira um molho rosé, né? E uma última curiosidade aqui é sobre o escudo do Galatasaray. O escudo do Galatasaray hoje são as letras G e S entrelaçadas, né, que é justamente de Galatasaray. Mas originalmente o escudo era bem similar, só que era com letras do alfabeto árabe.
Então o escudo era chamado de Gayan Sin, que era a letra Gayan, que é o G, e o Sin, que é o S. Era um escudo com basicamente a mesma ideia do escudo atual, só que num alfabeto diferente. Passando para falar do Fenerbahçe, o Fenerbahçe, como eu falei, fica na parte asiática, mais especificamente no bairro de Fenerbahçe, no distrito de Kadıköy, em Istambul. E o nome Fenerbahçe, na verdade, significa Jardim do Farol, que é o nome de um farol mesmo que tem lá nessa região. E o farol dá nome ao bairro, e o bairro deu nome ao clube Fenerbahçe. E aí a história de fundação do Fenerbahçe não é nem de perto tão interessante quanto a do Galatasaray. O Fenerbahçe foi fundado em 1907 por 3 moradores lá do bairro de Fenerbahçe, que com aí o crescimento do futebol dentro da cidade de Istambul, viram que aquela região de Kadıköy precisava de um time de futebol também que representasse justamente o proletariado e as classes mais baixas da cidade de Istambul. Na época, antes aí da queda do Império Otomano, era proibido a criação de qualquer clube ou qualquer associação em geral no país. Por causa disso, o Fenerbahçe foi tecnicamente fundado, mas ele foi fundado meio em segredo. E o time tentava ali não crescer muito, ou ficar muito popular, justamente para as autoridades não irem lá e fecharem o clube. E aí, em 1908, tem uma nova lei que permite a criação de clubes e associações. O Fenerbahçe, como também o Galatasaray, então se registram aí como sendo clubes oficiais, né, de futebol e se juntam à Liga de Futebol de Istambul, que começa em 1909. O escudo do Fenerbahçe foi influenciado, por razões óbvias, no farol Fenerbahçe, né, do bairro. E originalmente o escudo era azul e branco, e depois aí de 3, 4 anos de existência, o clube muda as suas cores para o que fica até hoje, que é o azul marinho e o amarelo. E aí, se você olhar o escudo do Fenerbahçe aí no nosso Instagram, você vai ver que tem um escudo no meio, e esse escudo no meio tem uma faixa amarela. Essa faixa amarela é justamente aí o raio de luz que estaria saindo do farol, e essa plantinha, né, que tem dentro, ela representa o jardim do farol. Né? Então fica aí essa conexão do Fenerbahçe, que traduz para Jardim do Farol, no escudo também do time. E aí então, como eu falei, tanto o Fenerbahçe quanto o Galatasaray se juntam à Liga de Futebol de Istambul em 1909. Tem uma história interessante desse começo aí do futebol lá em Istambul, que era que a maioria dos times que existiam naquela época eram times de imigrantes. Tinha o time dos ingleses, você tinha o time dos gregos, você tinha o time dos armênios, etc. E aí o Galatasaray e o Fenerbahçe surgiram muito com a ideia de serem times do povo turco que competiria contra os times dos imigrantes. E até por isso, aí na década de 10, surgiu uma ideia que hoje parece maluquice, mas surgiu uma ideia de fundir os dois times, para criar aí um grande time turco que seria forte o suficiente para competir e vencer os times dos imigrantes. Essa ideia, na verdade, foi à frente e os dois times chegaram aí a fazer um pedido ao Comitê Olímpico Internacional para se fundirem em 23 de agosto de 1912. E essa fusão só não aconteceu porque a Turquia entrou em guerra, né, na Guerra dos Balcãs, em 1913. E aí o futebol meio que parou, né? Deu uma freada aí no futebol como um todo dentro do país. E por isso não aconteceu. Mas tinha aí um plano muito real para fundir Galatasaray e Fenerbahçe lá atrás, na década de 10. Hoje, obviamente, isso é completamente impensável dentro da Turquia. Se ia dar certo, eu não sei. Mas sei que ia ser um time diferente, né? O Galatasaray ou Fenerbahçe. E ia ser bonito, né? O uniforme, imagina aí, amarelo, que é a cor dos dois, vermelho e azul, uma doideira assim. Quase um Madureira, né? Um madureirão turco, né? Apesar aí das brincadeiras com o nome, esse time chegou a ter nome, né? Eles pensaram no nome, ele se chamaria Turco Clube, o clube turco, e as cores do time seriam justamente o vermelho e o branco, que são as cores da República da Turquia hoje. São muito mais o Fenerbahçe com as cores do Madureira, entendeu? Apoio. Falando então da evolução dessa rivalidade entre Fenerbahçe e Galatasaray,
de fato, eles no início se viam como aliados e não como rivais. E o derby, né, a rivalidade, no início era chamada de derby da amizade, que é um pouquinho diferente do que acontece hoje em dia. A gente vê aí, não tem muita amizade mais sobrando entre esses clubes, mas pelas primeiras décadas eram assim que eles se enxergavam, até porque ainda existia essa grande influência dos clubes formados por imigrantes, e na verdade, embora não tenha tido a fusão, mas ao longo das décadas de 20 e 30 era muito comum eles fazerem combinados entre os dois times para enfrentar equipes de outros países. Existia a Liga de Istambul aí, como o Tanque disse, mas não existiam campeonatos principalmente internacionais. Então era muito comum fazerem tours. E aí essas equipes unidas entre Fenerbahçe e Galatasaray fizeram viagens ao Império Austro-Húngaro, à Suíça, à Alemanha, à Tchecoslováquia. E, na verdade, eles tinham muito sucesso, eles batiam os grandes times da época, como o Ferencváros, da Hungria, o Slavia Praga, da Tchecoslováquia. Eles chegaram a viajar até ao Egito e jogaram 6 jogos no Egito e venceram a maioria deles. Esses combinados existiram até 1955, foi a última vez em que os dois times jogaram unidos. Só que a história dos conflitos, né, dos problemas entre eles, começou um pouco antes. Em 1934, eles estavam disputando um amistoso e, por algum motivo, os jogadores dos dois clubes queriam muito vencer esse amistoso, e era um amistoso disputado aí num campo meio lamacentos, né, um campo com condições ruins e com muitas faltas dos dois lados. E esse jogo continuou com essas faltas até que a quantidade de violência em campo passou para a torcida e, de repente, começou a ter uma briga generalizada entre os torcedores. Os jogadores começaram a brigar entre si também. Isso era aos 15 minutos do segundo tempo. E aí os árbitros perceberam que não tinham o que fazer e decidiram, então, na verdade, só sair de campo. Foi assim que acabou a partida, com uma briga generalizada. Boa parte do estádio foi destruído até. Mas, embora não tenha tido nenhuma casualidade, daí em diante o derby deixou de ser o derby da amizade. Acabou se tornando algo bem intenso. Só que pelas décadas seguintes, como não existia um campeonato turco, não existia nada oficial ainda, além dessa Liga de Istambul, ainda era uma rivalidade um pouco adormecida. Até que em 59 foi criada a Super League, que é o campeonato turco oficial. A Federação Turca foi criada em 56, exatamente para decidir quem seria o campeão turco. Vale lembrar que a UEFA tinha sido criada em 54, né, a Federação Europeia de Futebol. A gente já falou aí em episódios passados. E aí o campeão turco é quem viria a representar no futuro a Turquia na Champions League, a Liga dos Campeões. De 59 em diante é que começa a se intensificar essa rivalidade. Já não existiam mais tantos clubes formados por estrangeiros, a maioria já eram clubes locais, clubes de Ankara e de Istambul, muito poucos clubes de fora dessas duas cidades no início, e na verdade até hoje são as cidades que dominam o futebol, principalmente Istambul, que tem, além de Fenerbahçe e Galatasaray, o Besiktas, que é o terceiro maior clube da Turquia. A gente acabou passando esse episódio inteiro aqui sem citar o querido Besiktas. A rivalidade do Besiktas, tanto com Galatasaray quanto com Fenerbahçe, também é bem quente. Não se compara aí a rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahçe, mas o Besiktas também é um clube muito grande no país como um todo e também dentro da cidade de Istambul. Pois é o domínio aí do futebol turco por esses 3 clubes. E assim, mesmo nas décadas seguintes, após essa criação, já existia um bom domínio de Fenerbahçe e Galatasaray no campeonato turco, mas não tinham tantos episódios de violência e de conflito como a gente passou a ver da década de 90 em diante. E, inclusive, o primeiro grande evento, digamos assim, não foi nem entre os dois clubes, mas sim entre Galatasaray e Manchester United, em 93. O Galatasaray tinha chegado aí às oitavas de final da Champions League e enfrentava o Manchester United, que ainda não era o gigante que foi na década de 90, mas já era o clube de Alex Ferguson e que tinha Ryan Giggs, tinha David Beckham. Já era sabido, né, que a Turquia tinha uma atmosfera hostil para os visitantes,
E aí, na primeira partida em Manchester, o jogo foi 3-3. Então, quando o Manchester foi jogar na Turquia, eles precisavam vencer o jogo, né? O empate 0-0, 1-1 ou 2-2 classificava o Galatasaray. Nas semanas antes da partida, o Galatasaray fez cada vez mais barulho sobre fazer da vida dos jogadores do Manchester United na Turquia um inferno. E foi basicamente isso que aconteceu. Teve recepção no aeroporto para os jogadores do Manchester, que tiveram que sair escoltados, porque a torcida do Galatasaray invadiu o aeroporto. Eles também fizeram, como é bem tradicional aqui na América Latina, panelaço fora do hotel, né, para não deixar os jogadores do Manchester dormirem. Música, foguetório e tudo ao longo da noite. A atmosfera no dia do jogo, então não precisa nem falar. Os jogadores do Manchester escoltados o tempo todo, ônibus apedrejado, morteiro para todo lado, rojão, coisas sendo atiradas em campo. E, com isso tudo, o jogo terminou em 0-0. E a declaração de todos os jogadores até o fim é de que esse foi um dos piores jogos da vida deles, um dos mais intimidadores. Foi assim que deu início a essa intensidade sem tamanho que a gente vê no futebol turco até hoje. E aí, o primeiro incidente entre os dois clubes foi em 96, a final da Copa da Turquia, onde o Fenerbahçe era o grande favorito. O Fenerbahçe vinha numa fase excelente nos anos 90, enquanto o Galatasaray vinha em baixa. E aí, no primeiro jogo, a partida terminou 1-0 para o Galatasaray. O técnico do Galatasaray, o escocês Graham Souness, ele decidiu então invadir o campo correndo, o campo do Fenerbahçe, e plantar a bandeira do Galatasaray no meio do campo. Você pode imaginar aí que isso não foi algo muito bem visto, né? Começou mais uma briga generalizada na torcida, no campo. Os policiais tiveram que invadir o campo correndo aí. Esse aí ficou marcado como o início dessa rivalidade desproporcional. Foi assim que o ódio que já existia, meio que guardado, floresceu, né? Esse cara é meio maluco, né? Também não tinha noção do que ele podia causar. Não tinha muito amor à vida, né? O cara era escocês, né? Então o cara tava acostumado com aquele Celtic Rangers. Aí veio pra Turquia, está o caos na Turquia, né? Ele falou, tô em casa. Já não bate muito bem na cabeça, né? E aí daí pra frente a gente teve mais alguns eventos bem marcantes, diria que até trágicos. Um deles foi em 2003, quando também teve uma briga generalizada aí em campo. Torcedores saindo ensanguentados, né, hospitalizados. Polícia invadindo novamente com aqueles escudos, né? A gente teve também um incidente em 2006, onde um jogador brasileiro, até o Mehmet Aurélio, que na verdade se chama Marco Aurélio, mas se naturalizou turco, e ele jogava pelo Fenerbahçe, e a torcida do Galatasaray entrou em campo com banners escritos: ninguém pode se tornar Mehmet, só pode nascer, ou seja, claramente xenofóbico. Mas os dirigentes, né, os governantes perceberam que isso aí estava saindo do controle, e a gota d'água, infelizmente, foi uma morte em 2013, quando no fim do jogo um garoto de 19 anos, torcedor do Fenerbahçe, estava no meio de uma briga que aconteceu na torcida e ele foi esfaqueado por um torcedor, um hooligan, né, um criminoso aí do Galatasaray. Com essa morte, eles decidiram que então nenhum jogo mais entre os dois times poderia ter as duas torcidas, porque ao longo de décadas isso estava gerando muitos problemas, e com isso agora só a torcida mandante é quem pode entrar no estádio, a torcida visitante não entra. E isso não resolve porque você ainda pode ter brigas fora do estádio, mas dentro pelo menos você tem evitado, embora dentro de campo ainda tenha bastante briga, pelo menos você não tem mais brigas na torcida. Livro dos Recordes. Livro dos Recordes fazendo a sua volta aqui ao nosso podcast. E hoje vamos falar aí, né, dos títulos, tanto de Galatasaray quanto de Fenerbahçe. Esses que são os dois maiores campeões turcos na história. Mas o Galatasaray tem um pouquinho mais, né, Henrique? Pois é, o Galatasaray ele tem 22 títulos do campeonato turco, enquanto o Fenerbahçe tem 19. E a gente falou aí do Beşiktaş, ele tem 16. Inclusive, a gente falou aí em episódios passados sobre as estrelas que são dadas. No campeonato turco, elas são dadas a cada 5 títulos. Então, o Fenerbahçe com 19 tem 3 estrelas, está quase conseguindo a quarta, né, que seria com 20, enquanto o Galatasaray já tem suas 4 estrelas. E, em relação a Copas da Turquia,
O Galatasaray tem 18 Copas da Turquia, enquanto o Fenerbahçe tem só 6. Como a gente explicou, né, esse duelo vem desde o início do século XX, e Fenerbahçe e Galatasaray que já se enfrentaram 393 vezes, com 146 vitórias do Fenerbahçe, 125 do Galatasaray e 122 empates. O Fenerbahçe fez 536 gols, enquanto o Galatasaray fez 489. Também números que mostram aí a grandiosidade desse confronto. E uma outra curiosidade desse confronto é que, apesar de hoje o Galatasaray ter mais títulos, né, tanto do Campeonato Turco como da Copa da Turquia, historicamente o Fenerbahçe é o maior time da Turquia, com a maior torcida, e o Galatasaray, pelo menos em termos de torcida, começou a crescer mesmo nos últimos 30 anos, assim, meados dos anos 80 para cá, e até por isso, né, reparando aí nas datas que o Henrique citou, essa rivalidade realmente começou aí a crescer na década de 90, anos 2000. O Fenerbahçe é o time que teve mais sucesso no geral e até teve muitos títulos antes da profissionalização do futebol. O Fenerbahçe ganhou muitos títulos aí na década de 40, 50 que acabam não sendo contabilizados aqui. Diferente do Brasil, né, a Turquia manteve isso aí separado, né? Quem sabe um dia tem a bagunça lá também. Nunca se sabe. Vão ter que contar as taças de pratum, né? A taça de prata lá da Turquia. É certo. Contanto que não tem a taça das bolinhas turcas, tá tranquilo. E a maior conquista do futebol turco, na verdade, veio do Galatasaray também, que foi vencedor da Copa da UEFA de 2000. A Copa da UEFA, que é a atual Liga Europa. O Galatasaray bateu na final o Arsenal que a gente gosta de ver aí, sempre dando aquela amarelada. E o Galatasaray tinha um time bem bom até, Tafarel no gol, nosso grande goleiro, que foi considerado inclusive o nome da partida. Tinha o Jorge Hagi, o romeno aí, que chegou a ser um dos melhores do mundo, ganhou o prêmio de melhor do mundo aí nos anos 90, meio campo, e o Hakan Şükür, atacante turco, que fez muito sucesso na Copa de 2002, quando a gente enfrentou ele 2 vezes, né? E essa partida ela foi para os pênaltis e terminou 4-1, com o Tafarel pegando 2 pênaltis. Acabou sendo aí a grande conquista turca, o Tafarel que é ídolo no Galatasaray. E aí, de quebra, na Supercopa da Europa, o Galatasaray enfrentou o campeão da Champions, que era o Real Madrid, e venceu por 2-1, também na prorrogação dessa vez. E os 2 gols do Galatasaray marcados também por um brasileiro, Jardel. Esse é o maior título internacional, né, do futebol turco, porque o Fenerbahçe também não conseguiu ir tão longe, mas tem um título da nossa gloriosíssima Copa dos Balcãs, aí na temporada de 67, mais um grande torneio aqui que a gente fala no Hora Bolas. Com certeza. Esse aí, mais um pra gente comentar depois, episódio só sobre a Copa dos Balcãs. E além do Tafarel, que foi um dos grandes nomes brasileiros aí do Galatasaray, essa rivalidade também já teve outros grandes jogadores brasileiros, e o principal deles é o Alex, né? O Alex Souza, que jogou aqui no Brasil no Cruzeiro, no Coritiba e no Palmeiras, mas foi realmente no Fenerbahçe que ele teve o maior período de sua carreira. O Alex jogou no Fenerbahçe de 2004 a 2012, período muito extenso, e ele, se não é o maior ídolo da história do clube, com certeza é um dos maiores. O pessoal lá na Turquia, como a gente disse, é muito apaixonado por seus clubes, e o Alex era um ídolo, assim, absurdo do Fenerbahçe. Tem várias histórias do pessoal indo na casa dele depois de título, ele não conseguia andar na rua. Tem história de um torcedor do Fenerbahçe que perdeu as 2 pernas num acidente com uma mina, e ele fez uma prótese que era uma cópia das pernas e dos pés do Alex, de tão fã que ele era. Com certeza, e ele tem estátua lá já, né? E, inclusive tem um vídeo muito bom que a gente pode aí colocar no nosso Twitter, que são os torcedores do Fenerbahçe invadindo a casa do Alex para agradecer a ele quando ele estava saindo do Fenerbahçe, né? Tava voltando pro Coritiba e aí a casa dele foi invadida, só para agradecimento, tem fila e tudo. Então, assim, são histórias muito impressionantes do Alex lá, que é um ídolo gigantesco e que jogou muita bola lá. Inclusive, se você procurar aí no YouTube compilados de gol do Alex, você vai ver que o cara era diferenciado, batia falta, chutava com as 2 pernas, pensava muito rápido o jogo, assim. E falando aí do Alex, né, o Fenerbahçe, ele por 21 anos ficou invicto jogando em casa, de 99 até 2020, em confrontos contra o Galatasaray. Ou seja, o tempo todo que o Alex estava lá,
e eles começaram a dizer que essa era a maldição de Kadikoy, que é o bairro onde se localiza o Fenerbahçe, e eles diziam isso porque quando o Fenerbahçe ampliou seu estádio, ele ocupou também a casa que era de um sheik islâmico, que foi um dos primeiros jogadores do Fenerbahçe lá em 1900, e era usado também como um templo na época. Então eles diziam que o estádio era sagrado, já que estava ali ocupando o templo de um dos fundadores do Fenerbahçe. Por esses 21 anos, diziam que essa mágica, esse espírito aí protegia o estádio, até que em 2020 o Galatasaray bateu o Fenerbahçe lá por 3-1, e na verdade agora são 5 jogos já que o Fenerbahçe não vence em casa, então o jogo virou. O estádio é sagrado, mas na hora de cair na porrada com torcida do Galatasaray, o pessoal esquece isso, né? Aí não tem nada sagrado, vale tudo. E só pra fechar aqui, uma última curiosidade, né, pra mostrar também a dimensão dessa rivalidade, algumas empresas que têm as cores vermelha e amarela, que são as cores do Galatasaray, evitam usar essas cores lá em Istambul, né? O posto Shell e o McDonald's também. Tem um McDonald's lá perto do estádio do Fenerbahçe, e aí eles também não usam o vermelho para não ficar com o vermelho e amarelo, que seria associado com o Galatasaray. E com isso, então, a gente aproveita para fechar o nosso episódio 65, passando aqui uma última vez nas nossas redes sociais. A gente está com @orabolaspod no Instagram e no Twitter, e estamos aí também nas diferentes plataformas de streaming, incluindo o Orelo, que a gente ganha aqueles centavinhos. Eu aproveito para agradecer aqui aos meus companheiros otomanos. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Gulê, que é adeus em turco, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Eu não vou imitar um barulho referente ao episódio, porque para isso eu precisaria quebrar minha estante toda aqui, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado dessa rivalidade. Até daqui a 2 semanas. Um abraço, galera, e até o próximo episódio.